Bem, pessoal, nosso tema de hoje é teologia feminista. É talvez um tema complicado em alguns aspectos, e a Lidiane depois vai nos ajudar até em alguns deles bem complicados mesmo, porque não existe só uma teologia feminista, existe, assim, por baixo, que eu andei levantando, 25 tipos, é isso, Lidiane? Cerca de 25 tipos de teologia feminista existentes. Então, é o bastante para a gente ter uma grande confusão no meio disso tudo. Né? Eu só entrei, por exemplo, achei legal, por exemplo, quando peguei lá a teologia da mulher no lar. E aí ela tem a mulher no lar branca, a mulher no lar negra, a mulher no lar indígena, a mulher no lar... Aí eu comecei a falar, cara, ficou complicado. Minha teologia não vai tão longe nesse ponto. A minha especialidade é outra. Então a gente vai estar focando agora em história. Minha área agora é história da igreja. E eu vou estar focando, junto com a matéria que eu já dou de vocês, pessoal do 3º e 4º ano está tendo história da igreja no Brasil. E nós vamos pensar um pouco sobre mulheres que romperam barreiras. E, para isso, eu queria dizer que, no Brasil, se construiu um imaginário do feminino no Brasil. E esse imaginário feminino deve, principalmente, à figura da igreja. E o mais engraçado, da igreja católica. E nós, evangélicos, copiamos o modelo de lá e carregamos para dentro da nossa estrutura evangélica o mesmíssimo modelo. Né? Primeiramente, é um modelo que nasceu durante o período colonial, ou seja, quando o Brasil começa a ser colonizado, a partir de 1590, 1600, por ali, esse modelo começa a se estruturar. E se nós olharmos o imaginário dessa mulher perfeita brasileira, mudou pouca coisa. Na verdade, próximo slide você vai olhar e vai dizer, eu vi isso na capa de uma Veja. Né? E aí vocês vão se encontrar bem de perto com essa realidade. Ele foi construído com apoio direto da religião dominante, na época que era a Igreja Católica. É bom lembrar, gente, quando os evangélicos passaram por aqui, principalmente na figura da igreja holandesa, a igreja protestante holandesa, os evangélicos que aqui chegaram bateram de frente com esse modelo. Né, o pessoal de história da igreja no Brasil ainda não pegou a igreja holandesa, nós vamos pegar. Mas, por exemplo, a primeira coisa da igreja holandesa era ensinar a mulher a ler e escrever, que esse modelo inicial dizia que não era necessário, a mulher deveria estar em casa. Né? Quem foi que construiu? Os moralistas, a maioria deles eram padres, né? E que tinham aquela ideia que o ideal era que a mulher brasileira vivesse da mesma forma que Eva viveu. E o segundo modelo que deveria ser copiado era o de Sara, que todos os dias olhava para o marido e dizia, sim, Senhor. É o que a Lidiane faz todos os dias com o Rogério, né? O Rogério chega e fala, meu Senhor, meu mestre, né, Lidiane? Na piadinha, mas eu imagino que nenhuma mulher hoje mais queira este modelo. Mas o modelo inicial era esse. Os pregadores, que eram, na sua maioria, de novo, padres. E os confessores, quem eram esses? Eram padres que eram considerados mais santos do que os outros padres. Então, eles viviam só confessando pessoas o dia inteiro. Alguns desses confessores eram tão interessantes porque eles atendiam apenas a um grupo de mulheres. Então, eu atendo só as mulheres da nobreza. Eram 10 mulheres que ele cuidava e pronto. Ele não atendia mais ninguém que não fossem essas 10 mulheres. Ele vivia disso, de confessar essas mulheres. Para ajudar, a ciência do século XVII foi usada também, e ela vai indicar basicamente o quê? A ideia de que a mulher foi criada para ter filhos. Né? E é engraçado como isso ainda está na cabeça da gente. Né? Esses dias, vendo alguém no Facebook, né, colocando para minha filha, fazendo essa colocação para minha filha no Face, escute, mas você já está com 25 anos, já está com 3 anos e não sei quanto de casado, não sente falta de uma criança? E a resposta dela foi, não. Não, mas toda mulher precisa de ter filhos. Será? É uma pergunta. Essa foi uma construção do século XVII. Mas que ainda tem muitas mulheres que têm isso na cabeça, gente. Essa pressão, às vezes, é tão grande que tem mulheres que se submetem a tratamentos horríveis para ter
filhos, né? É uma coisa assim bem complicada nesse ponto. O ideal feminino era esse, bela, recatada e do lar. Alguém já ouviu essa frase em algum lugar por aí? Né? Alguém conhece alguém que foi identificado dessa forma por aí, né? Como bela, recatada e do lar? Esse ideal foi criado no século XVII, 16 para 17. E o sonho de consumo era isso. Meus irmãos, a mulher vivia dentro de casa, cuidando dos seus filhos. Neste caso, cuidando até dos escravos que estavam ali, ela dando ordem para os escravos. Essa mulher nunca saía de dentro de casa. A casa dos senhores de terras, inclusive, tinha um terreninho fechado no meio deles, onde a mulher de lá não poderia sair. Era chamada Casa Grande. Pastor, formou-se lá no Sul também? Não. Eu me formei no Sul, Seminário Batista do Sul, e o prédio central era uma casa grande no passado. E qual não era a minha curiosidade? Porque era exatamente a casa grande, aquilo arredondado em volta, e no ponto central, um jardinzinho fechado. As meninas, o sonho era que as meninas vivessem do seu quarto para aquele jardim, do jardim para o seu quarto. Não é um sonho de consumo? Então, você não acha que é um sonho de consumo de vida, essa daí? Essa era a vida deles ali, só isso. Quando ela ia para a igreja, ela ia assim, olha que bonitinho, gente, ó. Isso aqui é uma pintura de Debré, gente, olha que bonitinho. Você imagine você indo para a igreja desse jeito. E era exatamente assim. E a nossa querida Bela, você está vendo aqui, ó. A Bela recatada e do lar está aqui. Ela era meio cheinha. Até porque uma mulher bela, ela tinha que ter uns quilinhos a mais. Mulher muito magra era mal vista naquela época, né? A Marilyn, por exemplo, ia sofrer para casar naquela época. Coitadinha da Marilyn. Mas era a realidade da época, gente. Mulher tinha que ser cheinha, bem cheinha. Você pode ver que ela é bem cheinha. Né? E essa mulher está indo para a igreja. Era o único momento que a mulher saía de casa. Das pessoas mais ricas saíam de casa, era para ir para a igreja. Então, elas saíam acompanhadas do pai na frente, o marido na frente, as filhas no meio, os escravos atrás. E cadê os filhos? Alguém sabe me dizer? Não, o menino é criado para ser livre. O menino era criado para viver saindo, aprontando. De 10 a 12 anos de idade, o pai iria iniciá-lo sexualmente com uma escrava. Então, esse menino era feito para pular a cerca, que era uma expressão usada na época, porque tinha uma cerquinha para poder proteger onde moravam os escravos. Ele pulava para achar a escrava com quem ele tinha relações sexuais periodicamente. Meus queridos, essa é uma frase que quem tomou foi Agassiz, em 1866, ouvindo de uma mulher branca. Quando ela questiona que a mulher branca era espancada, o marido ridicularizava ela e tudo mais, ela era bela, recatada do lar, mas ele levava as prostitutas para ter relações sexuais em cima da cama. E ela pergunta, por que você não abandona? E essa é a frase dela. Isso é bom para as francesas, que sabem ganhar seu pão. Mas nós, a quem não se ensinou nada, somos obrigados a ser como criadas dos nossos maridos. Isso traduz bem o que era uma esposa. E eu hoje queria abordar rapidamente mulheres que romperam com esse padrão. E a primeira é a Jacobina Mendes Maurer. Ela era uma anabatista, tá, ok? É uma alemã, veio juntamente com a migração alemã para o Brasil. Era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Para quem quiser, tem um filme chamado Paixão Jacobina, que eu descobri que a nossa querida Lidiane e o marido assistiram. Aliás, muito bom filme, mas eu acho a história dela melhor, pessoalmente. Eu acho brilhante a história dela. Era uma mulher, gente, que está fugindo das guerras napoleônicas, elas e as pessoas que vieram para cá. Eles vão começar uma cidadezinha na região ali do Rio Grande do Sul, né? Hoje está perto de São Leopoldo, essa cidade, não é muito longe de São Leopoldo ali, e está ali pertinho daquela região ali no Rio Grande do Sul, essa cidade onde eles estão. Naquele momento era ferraria, né, que eles estavam, e o interessante é que ela é uma mulher cristã
e ela se identifica como evangélica. Em 1874, os evangélicos são proibidos no Brasil. E ela começa a ter revelações em línguas, a cair no espírito. Opa, alguém já esbarrou nessas aí? Né? E ela vai se tornar uma profetisa, mais conhecida que o marido. Infelizmente, a intolerância foi levantada naquele momento e ela chega a ser acusada de ter relações com todo mundo. E, na verdade, hoje se comprova que ela nunca teve esse tipo de realidade. Ela era uma profetisa. E não precisa terminar, que isso termina numa guerra. E essa guerra é chamada a guerra contra os Munkers. A outra mulher que eu queria mostrar para vocês foi Ana Maria Jesus Ribeiro da Silva, Anita Garibaldi. Laguna, Santa Catarina, 1821, Ravenna, Itália, 1849. Ela morre com 28 anos. Tá, ok? Ela é chamada de heroína de dois mundos, porque ela ajudou na Revolução Farroupilha e na unificação da Itália. E, gente, essa mulher tem uma ruptura interessante, porque aos 14 anos ela é obrigada a se casar. Pensa comigo uma coisa. Aos 14 anos você é obrigada a se casar com alguém que você não gosta. Né? E ela vai ter a ruptura quando o nosso querido Giuseppe Garibaldi invade a cidade de Laguna. Né? Neste momento, o marido dela toma algumas atitudes e ela discorda, e a opção dela foi: estou saindo do casamento. Gente, por muito tempo ela foi mal vista na estrutura brasileira. Bom, basta dizer para vocês que, embora algumas cidades cultuaram elas, só em 2012 ela entra no Panteão de Heróis Nacionais. Quem assinou essa questão foi a presidente Dilma Rousseff. Até este momento, ela não constava entre os heróis nacionais. Só que na Itália, ela é heroína, e na chamada heroína de dois mundos. Né? Ela rompeu totalmente o que era a tradição de uma mulher brasileira. Claro, morre aos 28, depois 18, mas não é 28, houve um erro ali de digitação, né, de febre tifoide. E morre doente ainda, ela luta ao lado do marido, uma das batalhas ainda na Itália, e ela é uma das pessoas muito importantes, porque a Itália estruturou-se graças à ação dela. As duas estátuas, para vocês, a brasileira eu conheço, a de cima, a de baixo ainda não estive vendo ela, fica na Itália. Né? Agora fica na cidade de Ravenna. Só que o lindo é o seguinte, não sei quem percebeu nos braços dela no cavalo, ela com filho. Trata sobre o cerco de curitibanos em Santa Catarina. Ela sai com os filhos no braço. Ela teve 4 filhos. Né? Ela trata-se de uma mulher que rompe as regras estabelecidas, a opressão feminina, e entra num espaço que era vetado às mulheres. Ressalta-se a coragem dessa jovem e que com certeza deve ter influenciado muitas outras a terem a mesma ou um pouco mais dessa bravura. Ela rompe completamente e ela acaba sendo importante na nossa história e na história da Itália. Não tem jeito. Acho que todo mundo já ouviu falar de Anita de algum jeito na vida. Né? O interessante é que ela não rompeu com a fé. Né? Tudo nos mostra que ela ainda era católica até o fim. O que ela rompeu foi com a tradição. Eu acho engraçado, porque Jesus gastou a vida toda dele batendo na tradição. E tem muita gente que cultua a tradição, ainda hoje. Né? Jesus foi crucificado por pessoas ligadas à tradição e ao fundamentalismo. Não se esqueçam disso. Né? E, por fim, romper com padrões religiosos. E veja bem, quando eu estou falando a palavra religiosos, não estou falando de fé. Padrão de fé é uma coisa. Padrão religioso, religião é aquilo que está ligado, muitas vezes, à mera institucionalização da nossa fé. Fé é algo pessoal. Religião, muitas vezes, é algo coletivo. Romper com padrões religiosos não é a garantia que dará certo. É a certeza que se está certo. É isso que eu queria deixar com vocês.